Olá, boa noite a todos, todas vocês. Hoje vamos falar sobre as emoções reprimidas ou emoções aprisionadas versus fibromialgia. E a fibromialgia, há pessoas que não sabem bem o que é, mas são dores agudas e constantes nas fibras musculares por todo o corpo. São dores nevrágicas, como se diz lá no Brasil. E essas dores levam as pessoas ao desânimo, à fraqueza muscular, cansaço quase que permanente e até mesmo a palidez facial, porque a pessoa sente demasiada dor. Aparentemente a pessoa está bem, mas a dor é constante e quase que até mesmo qualquer movimento de sentar, levantar ou deitar é perturbador, né? É algo que a pessoa não consegue explicar, porque a dor é praticamente em todo o corpo e a dor se movimenta, vai de um lado para o outro. Também passei por isso. Sentia muitas dores nas minhas pernas e pronto, foi feito todo tipo de análise, todo tipo de exame e simplesmente não chegava a diagnóstico nenhum. Até que certo dia deparei-me com a minha médica família, como se diz cá em Portugal, a receitar-me um medicamento para pessoas com fibromialgia. E a partir daí fui me debruçar é, através de pesquisas no Google e através de todos os livros que eu cá tenho hoje, para poder compreender melhor esta doença e até mesmo para trazer uma autocura. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, porque eu estive mesmo durante esses anos todos a pesquisar e a tentar compreender, e graças a Deus hoje não sinto mais dores nas minhas pernas. Sentia muitas dores também na zona do pescoço, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, quase que a semana, 4 vezes na semana. E quero mostrar para vocês hoje tudo o que eu aprendi agora nos últimos anos e tenho aplicado na minha vida e gostaria de partilhar com vocês. Vamos lá. Eu sou a Márcia, tenho formação na área das massagens, como a Zen Shiatsu, que vem da medicina tradicional chinesa. Ou seja, eu trabalho na área da terapia. Os chineses, a medicina tradicional chinesa, ela acredita que através de certos pontos do nosso corpo é possível identificar a nível emocional as dores no nosso corpo, os nossos órgãos são afetados através de determinadas emoções. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A nossa apresentação de hoje, não sei se vocês conseguem ver, mas será baseado que as emoções produzem químicos que geram vícios no nosso organismo. Vamos descobrir o nosso corpo. Pensamentos, palavras e intenções influenciam a água do nosso corpo, assim como a água do planeta, ou seja, somos praticamente 80% de água no nosso corpo. A disciplina mental também transforma o nosso destino. E o nosso objetivo aqui é vos mostrar que conseguimos transformar através de uma disciplina mental, até mesmo para amenizar as dores. E vou falar sobre a linguagem do corpo, que foi através dela que eu cheguei às mais de dezenas de livros e autores e médicos que hoje eu aplico todo esse conhecimento na minha vida. Pronto. A minha experiência, como eu falei, ou seja, eu sou terapeuta, fiz várias formações, não só na área da massagem, como a programação neurolinguística, como a hipnose clínica,
Sou criadora do blog Ame-se. Por que Ame-se? Ahm, Porque eu acho que é através do amor próprio que conseguimos ultrapassar qualquer tipo de obstáculo. Não só a nível físico, né, das dores, como até mesmo através das nossas relações interpessoais e as nossas relações pronto, com outras pessoas. As minhas contribuições. Realizo palestras de incentivo e motivação para pessoas com fibromialgia, com o objetivo que estas pessoas compreendam o poder das emoções na dor física e, de alguma forma, tentar amenizá-la. E sou uma pesquisadora nato. Estou constantemente a pesquisar e uma pesquisa puxa a outra e assim, ou seja, a mudança só ocorre. Deixa eu sair daqui um pouquinho para que vocês consigam ler. A mudança só ocorre quando elevamos o nosso nível de consciência. Ou seja, não adianta você estar ali a tomar centenas de medicamentos para a consequência que é a dor. Se você não tem noção, se você não tem a noção, a causa, ou seja, o que é que está a causar esta dor a nível emocional. E foi isso que eu consegui compreender. Um homem que sofre antes do tempo sofre mais do que é necessário. Pronto. Eu cheguei ao Dr. Joy Dispenza através da doutora Cristina Cairo, que foi a partir daí que eu compreendi a linguagem do corpo. E quem é o Dr. Joy? Dr. Joy, ele é bacharel em ciências e doutor em quiropraxia, né? Seu treinamento pós-graduação inclui as áreas da neurociência, neuroplasticidade, medições de eletrocefalograma quantitativa, epigenética, medicina, mente e corpo, coerência, cérebro-coração. Como pesquisador, o Dr. Joy, ele, também é palestrante, autor e consultor, e seu interesse está em desmistificar o místico para que as pessoas tenham todas as ferramentas ao seu alcance para fazer a mudança mensurável em suas vidas. Esses aqui são os... Aqui só tem 7 livros do Dr. Joy. Eu, por acaso, tenho este, que é Como Criar o Novo Eu. E aqui ele fala, né, descubra o método quântico para controlar a sua mente e mudar a sua vida. E foi através do Dr. Joy que eu consegui entender o efeito placebo e o funcionamento das emoções no nosso corpo. Tudo que eu vou falar aqui, por isso que eu vou apresentar antes todos os médicos e os livros, tudo que eu vou falar aqui não é a minha opinião, é a opinião dos cientistas e doutores que escreveram essas centenas de livros que estão aí à disposição de todos. O Dr. Joy, retirei uma frase dele, do livro, e até mesmo uma das palestras. Ele possui muitas palestras no YouTube, muitas delas em inglês, mas pronto, hoje há a possibilidade de se colocar a tradução. E ele fala: temos todo aparato biológico e neurológico para fazer isto. Ele ensina que existe uma pequena fábrica no cérebro, a glândula hipotálamo. Nela são fabricadas pequenas cadeias de aminoácidos ou de proteínas chamadas peptídeos. Esses peptídeos possuem a capacidade de se combinar com todos os tipos de substâncias químicas que provocamos com as nossas emoções, ou seja, o hipotálamo fabrica substâncias químicas que se combinam com os químicos da emoção. Eu vou dar aqui só alguns exemplos dessas
dessas emoções, a raiva, a mágoa, o medo, o ciúme, o apego, tristeza, a vitimização. São algumas dessas emoções que se combinam com esses peptídeos. E começa todas através até mesmo de um pensamento. E desse pensamento, um sentimento que vira uma emoção. Pensamentos, palavras e intenções influenciam algo do nosso corpo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do neurocientista, o cientista Masumoto. Ele, há muitos anos atrás, fez um experimento e também escreveu vários livros, e um deles é A Vida Secreta da Água. E esse experimento, ele sugere que pensamentos positivos, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, pensamentos positivos ou negativos influenciam a nossa vida. Alguma vez pensou em como seus pensamentos, palavras ou a energia positiva ou negativa podem influenciar fisicamente o ambiente ao redor, ao nosso redor? E o Dr. Masaru Emoto, ele fez um experimento que eu vou vos mostrar agora. Aqui é um outro livro dele, que é a Mensagem Escondidas na Água. Então ele fez o experimento com arroz e lá ele colocou 3 potes de arroz, né, cozido. Um deles ele falava palavras positivas, o outro palavras negativas e um outro pote neutro. E através de todo o experimento dele, depois muitas pessoas começaram a fazer ao redor do mundo. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, este daqui é com palavras positivas, ou seja, no momento que ele fez o experimento e através do microscópio, ele conseguiu ver que não só no arroz, como nas moléculas da água, aquele experimento, ou seja, com palavras positivas, ficavam com esse aspecto. Com palavras negativas, ficavam assim, estranho. Aqui embaixo há mais palavras, ou seja, com a Sinfonia de Mozart, John Lennon, Heavy Metal, fica assim. O ódio fica escuro. Se vocês não conseguirem observar, no YouTube está disponível. Também está disponível, pronto, vocês podem pesquisar lá, Mensagens Escondidas na Água. Tem lá todas as fotografias de todo o experimento. Ele também foi criado o filme Quem Somos Nós, e lá no filme apresenta todas esse experimento. Aqui o aspecto com palavras negativas, ou seja, se todos os dias estamos em um ambiente onde há muita raiva, muita mágoa, muito ódio, muito estresse, e todos os dias você está ali a ser invalidada por outras pessoas, não seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, e aquela pessoa está a dizer todos os dias: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Aqui em Portugal, odeio-te, odeio-te. E você está nesse ambiente conflituoso, nesse ambiente não muito favorável, e está ali todos os dias a ouvir palavras negativas, a ouvir palavras com rancor, você está num ambiente de mágoa, o que é que vai acontecer com o teu corpo? Você vai começar a definhar, você vai começar a ficar com esse aspecto assim, feio, horroroso. E vai chegar um momento que você já nem se reconhece. Vai chegar um momento que a tua autoestima já não é mais a mesma. Por quê? Porque você está num ambiente que não é o mais favorável. Vamos falar agora de um outro cientista, que é o geneticista Kazuo Murakami. Ele também defende, né, que nossos potenciais repousam latentes em nossos genes, ou seja, nós conseguimos mudar o nosso gene. Aquela ideia, e a epigenética vem defender isso, que é aquela ideia que
o meu pai tinha... deixa eu lembrar aqui de uma doença que geralmente passa, assim, dizem que passa de pai para filhos, ou seja, deixa eu lembrar aqui, hipertensão, tinha tensão alta. Eu também vou ter porque o meu pai e a minha mãe tinha. Então, através da epigenética, já é possível provar que não. Que nós conseguimos mudar o nosso gene. Não é porque os nossos pais tiveram, ou seja, é somente 1% que é genético. Não é porque os nossos pais tiveram que eu vou ser hipertensa. E aqui ele fala que devemos pensar genético, que é viver cada dia plenamente com uma atitude positiva, evocando assim a felicidade, a alegria, a inspiração e a gratidão. Eu estou a fazer assim uma pequena introdução para que vocês compreendam que não são palavras minhas, que tudo que eu vou falar aqui são de cientistas, de doutores, de pessoas que têm os seus nomes escritos em vários livros e deixaram sua marca cá na Terra, né? Porque muitos deles já são falecidos. Por que a nossa disciplina mental, a disciplina mental transforma o nosso destino e pode transformar o teu destino também? A psicanálise admite que a tese que todas as doenças podem ser curadas é respaldada pelos estudos da psicanálise. Segundo o que é a culpa? Há muitas pessoas que sentem culpa. Segundo os quais ficou comprovado que as doenças e infelicidade têm como causa a culpa inconsciente e contrariedades profundas. Isso segundo a psicanálise. Alguns médicos, e muitos deles tem aqui, alguns médicos já começam a admitir que as pessoas podem tornar-se doentes psicologicamente. Ou seja, você pode se tornar doente simplesmente ativando uma parte do teu cérebro. Ou seja, você não nasceu doente. Você pode se tornar doente porque há uma diferença de eu estou doente ou eu sou doente. E essas palavras têm muito poder mesmo. Você está ali todos os dias a dizer, eu sou fibromialgica, eu sou, ou eu estou. Antes de vir a pandemia, né, com todos esses estudos, estive a dar palestra cá em Portugal sobre, o tema foi resgatando a identidade. Resgatando a identidade e foi direcionado para pessoas com fibromialgia. No final, depois ali de mais ou menos 1h30, 2 horas de palestra, no final vieram pessoas ter comigo, muitas delas fazem parte até mesmo aqui de grupos aqui em Portugal, muitas delas, a recordação que eu tenho, acho que 3, 4 pessoas, já no final da palestra, vieram contar que foi muito esclarecedor a palestra e elas começaram a compreender porque a pessoa com fibromialgia, ela hoje tem dores nas pernas, no dia seguinte tem muitas dores de cabeça, outra tem muitas dores nos braços. Uma delas, que é a recordação que eu tenho, ela teve que fazer uma operação e retirar um dos rins. Lá no final eu vou falar o significado dos rins, segundo a linguagem do corpo. E aí uma grande confusão entre fibromialgia, os nervos, parte de fibro, com outros tipos de doença. E na realidade a fibromialgia nada mais é que um diagnóstico que não foi diagnosticado, ou seja, que não foi encontrado nem através de análises clínicas e nem através de exames. E simplesmente o médico diz, sente dor aqui, ok, mas não conseguimos detectar que tipo de doença está ocasionando esta dor. Então o médico vai lá e dá o diagnóstico de fibromialgia.
Ou seja, são vários pontos no nosso corpo. E o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto, é que muitas pessoas não conseguem compreender isto, que a fibromialgia é simplesmente um diagnóstico que não há, é como uma virose, ou seja, de repente aparece muitas pessoas doentes, chegamos ali no médico e o médico vê que está lá a garganta inflamada, temos lá febre, é uma virose que anda por aí. Ou seja, a fibromialgia ainda não conseguiram ver realmente, né? Só que o que eu tenho lido é que realmente pode ser, eu não vou dizer a nível emocional, mas que o fator emocional, de emoções, de sentimentos que não foram totalmente resolvidos desde a gestação, da infância, pré-adolescência, que não foram resolvidos, seja um trauma, seja através de uma invalidação familiar, isso vai acarretar consequências na fase adulta. Eu falo por mim, como eu disse, foram muitos anos, com muitas dores, com muito medicamento para dor e nada amenizava a minha dor física. Até eu conseguir compreender que eu tinha que ir buscar a causa. Por que é que eu estou com tantas dores? O que é que está a nível emocional ocasionando estas dores? Mais à frente eu vou falar como é que funciona relativamente o nosso sistema nervoso central, os impulsos nervosos através dos nervos, através das fibras. E eu vou falar isso mais à frente. Efeito placebo. Sabem que mecanismos cognitivos, psicológicos, podem criar enfermidades e que coisas tais como o efeito placebo podem curá-las. Agora vamos falar aqui, ou seja, já falei da parte da psicanálise, né? Como é que a psicanálise defende a parte das emoções. E aí agora vamos falar dos criadores da PNL, que é o Dr. Richard Bandler, o Dr. John Grinder, o Dr. Geoffrey Murphy e a Dr. Louise Hay, que ficou muito conhecida também a nível mundial. O que é que o Dr. Richard fala? Assumimos que todas as doenças são psicossomáticas. Isso o Dr. Richard. Dr. John. As doenças físicas são todas psicossomáticas, incluindo os acidentes. Eu retirei essas frases de textos falados por eles. O Dr. Joseph Murphy. O que o homem pensa no seu íntimo, assim ele o é. Conforme o que ele crê, assim lhe será feito. Foi aquilo que eu disse. Eu estou doente ou eu sou doente? E voltando à senhora que me abordou no final da palestra, ela tinha uma convicção que ela simplesmente estava doente. Ela não era doente, ela não era fibromialgica. E ela disse que quando a médica deu-lhe aquele diagnóstico, ela disse, eu não aceito, eu não sou. E a partir daí começou uma mudança na vida dela. E foi muito bonito ela dizer, pronto, após a palestra, que realmente fazia todo sentido a situação dos rins, dela ter retirado um dos rins. A doutora Louise Hay, já é falecida, ela conseguiu curar-se de um cancro, como se diz cá em Portugal, do câncer lá no Brasil, através simplesmente do poder das palavras e dos pensamentos. E uma das frases que eu retirei em um dos livros dela, os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro das nossas vidas. E o que são doenças psicossomáticas? Há um médico muito conhecido, não só no Brasil, mas a nível mundial,
que é o Dr. Augusto Cury. Esse livro também mudou a minha vida, que se chama 12 Semanas para Mudar uma Vida, ou seja, 12 leis para reescrever a história da sua vida. E eu vou abrir aqui na página onde ele fala sobre as doenças a nível psicossomático. Psico, mente, e soma, corpo. A mente desenvolve a doença e atrai acidentes. Eu havia deixado aqui. Aqui ele fala de todos os tipos de doença. As que podem ser de nível psicológico e as doenças que podem ser a nível psicossomático. Sintomas psíquicos são cansaço exagerado, pensamento acelerado. Deixa eu puxar mais um pouquinho para aqui. Pensamento acelerado, insônias, excesso de sono, lapsos de memória, desmotivação, desânimo, diminuição do prazer sexual, baixa autoestima. Mais à frente vou falar sobre uma delas, sobre as hormonas da serotonina e da dopamina. O medo, perda do prazer de viver, tristeza ou humor depressivo, falta de concentração, angústia, ansiedade, mais aperto no peito, sentimento de culpa intenso, solidão, ideias de desistir da vida. Esses são os sintomas psíquicos. Os sintomas psicossomáticos: dores de cabeça, falta de ar, tonturas, taquicardia, nó na garganta, aperto no peito, dores musculares, prurido, que é a comichão, gastrite, hipertensão quando está tenso, diarreia quando está tenso, aumento do apetite ou diminuição do apetite, excesso de suor, choro ou vontade de chorar, mãos frias e úmidas, queda de cabelo. Os sintomas psíquicos estão relacionados uns com os outros. Por exemplo, quem tem insônia geralmente tem uma série de outros sintomas, tais como fadiga excessiva, irritabilidade, lapsos de memória. E aqui ele deixa assim uma classificação da qualidade de vida, ou seja, se você tem 1 a 2 sintomas, 3 a 4, 5 a 9 sintomas, e a partir daí você tem uma qualidade de vida que vai de péssima a uma qualidade de vida excelente. Então, o Dr. Augusto Cury ele já fala aqui sobre as dores a nível psicossomático. Vamos passar mais à frente. Não sei se vocês conseguem ver. Vou pôr novamente aqui o vídeo. Ou seja, quando vocês observam aquela pessoa ali, quando ela vai abrir paraquedas. Ou seja, eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas aqui o que é que ela acabou de ativar? Até mesmo quem está a ver esse vídeo acabou de ativar. A adrenalina. E o que é a adrenalina? A adrenalina ela é produzida pelas glândulas suprarrenais. Em pequenas quantidades, auxilia na regulação da pressão arterial. Porém, o estresse, prazer, atividade física e o perigo, o que é que acontece? Traz aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia, aumento da pressão sanguínea, aumento da glicemia, aumento da taxa de respiração, aumento do fluxo sanguíneo para os músculos. Ou seja, o que eu tenho observado, até mesmo nos grupos, que muitas pessoas reclamam da intensidade de dores nos músculos. Será que essa pessoa não está a fabricar a adrenalina? E os livros de neurociência conseguem provar isto, que nós conseguimos ativar determinado tipo de hormona
no Brasil se diz hormônios, através simplesmente do pensamento, ou seja, vou colocar novamente aqui o vídeo. O fato de estarmos ali a observar aquela pessoa a pular de paraquedas, só observar. Não sei se vocês conseguem perceber, mas vocês já conseguem ativar um pouco de adrenalina. Agora imagina adrenalina em excesso. Ou seja, como é o teu ambiente familiar? Como é que é teu ambiente profissional? E agora vamos falar do hormônio que é muito recorrente, que também é produzida pelas glândulas suprarrenais. Em pequenas quantidades é excelente, pois nós precisamos do cortisol para levantarmos da cama pela manhã. Precisamos do cortisol para controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune. Ou seja, se você está sempre constipado, sempre constipado, tem que observar se você não está com um nível de estresse muito elevado, o que pode estar a prejudicar o teu sistema imune, o teu timo, porque o timo ele produz as células T que combate muitas infecções no nosso organismo. Então temos que ter muita atenção no que pensamos, no que falamos. Temos que ter muita atenção quais são os pensamentos que vêm na nossa mente. Temos que ter muita atenção se estamos a ser gratos ou se estamos simplesmente com ódio, com raiva, com mágoa. Porque no momento que você aciona essas emoções, esse sentimento, vamos ativar essas glândulas. E elas vão liberar esses hormônios na nossa corrente sanguínea. E no momento que entra na nossa corrente sanguínea, os nossos nervos, as nossas fibras, todas elas são atingidas. E é a partir daí que surgem as dores. Agora vamos falar de coisas boas. Seguir aqui. Ou seja, o cortisol alto no sangue pode originar sintomas como perda de massa muscular, aumento de peso. Não sei se vocês conseguem observar a postura do homem. Ou seja, ele está ali. Imagina uma pessoa todos os dias assim, sempre em guerra, sempre. Ou seja, cortisol alto no sangue. Vai ter diminuição da testosterona. Depois, é um indicativo de outros problemas, como a síndrome de Cushing. É um exemplo. Já o cortisol baixo pode originar sintomas de depressão, cansaço, fraqueza, ou ser um indicativo de problemas como a doença de Addison. É um exemplo. Agora vamos ativar coisas boas. Observem aí este rapaz, ele vai ali a cantarolar, música. Ou seja, o fato deles já ter mudado, a neurociência explica isso, né? A programação neurolinguística também. O fato dele mudar os lábios dele para cima. Vocês também podem observar uma pessoa com depressão, ela não consegue sorrir, ela está sempre assim. Ou está a olhar para baixo, ou está com os lábios para baixo. Que é uma das coisas que na linguagem do corpo a gente consegue observar se aquela pessoa é uma pessoa deprimida, se aquela pessoa é uma pessoa feliz ou não, ou seja, através do formato dos nossos lábios. E no momento, depois vocês podem fazer o teste aí em casa. No momento que vocês fazem assim, com os lábios aqui, aquela angústia que estava aqui, aquele aperto na garganta, no peito, 10 minutos você já consegue notar que o teu corpo mudou. Ou seja, você ativou a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro.
estabelecendo comunicação entre as células nervosas, aquelas que passam ali pelos nervos, aquelas doresitas, podendo também ser encontrada no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue. Esta molécula é produzida a partir do aminoácido chamado triptofano. Lá no Brasil, as pessoas consomem a biomassa da banana verde. Ela está carregada de triptofano. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco. Temperatura corporal, sensibilidade às funções cognitivas e, por isso, quando se encontra numa baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou até mesmo a depressão. Vamos falar de outro. Vamos observar agora essa criança linda. Acho que travou. Ou seja, ela está só com aquele sorriso dela, ela está ativando a dopamina. E o que é a dopamina? A dopamina é a hormona do prazer, o hormônio do prazer, do amor, do sexo, da felicidade. A dopamina é liberada causando sensações subjetivas de prazer, e isso pode resultar na repetição de determinados comportamentos. A principal enfermidade associada à baixa quantidade de dopamina no organismo é a doença de Parkinson. Eu tive uma tia, a irmã da minha mãe, que ela tinha esta doença, aquela doença que treme as mãos e treme todo o corpo, só para vocês terem noção que o fato do nosso cérebro não liberar dopamina através dos nossos nervos, da nossa corrente sanguínea, se traz aquele tremor. Por que outros neurotransmissores, ou seja, negativos, não vai trazer dores para o nosso corpo? Isso é explicado pelo fato de que a dopamina participa da modulação do sistema límbico, que modula o comportamento e as emoções. Portanto, uma baixa no nível dessa substância resulta em um humor deprimido. Se você notar que está ali triste, cabisbaixo, até mesmo por uma situação de uma perda, uma frustração, ative a dopamina através do sorriso. 5 minutos, que seja por 10 minutos. Sorria, dê gargalhada, tente trazer à memória uma lembrança boa, para que o teu humor não fique deprimido, para que o teu corpo não produza dores a nível físico. E agora vamos falar, que é o título desta live, que são as emoções reprimidas, que foi o título que eu coloquei, ou então, emoções aprisionadas. Afinal, o que é uma emoção presa? Tenho aqui uns apontamentos, porque é muita coisa para se falar. O que acontece? Segundo o doutor, onde é que está aqui? O doutor Bradley Nelson, o código da emoção. Aqui neste livro, ou seja, ele tem o prefácio dele, é do Tony Robbins, todo mundo conhece, que é o guru do coaching da PNL. E este livro também abriu completamente a minha mente. E eu espero que vos ajude com o que eu vou falar aqui. Aqui ele diz: como libertar as emoções reprimidas para viver com mais saúde, amor e felicidade. Este livro está repleto de testemunhos de várias pessoas a nível mundial. E o que é que ele ensina aqui? Quando experimentamos uma emoção, há 3 coisas que acontecem no nosso corpo. O primeiro, o nosso corpo gera uma vibração emocional. Ou seja, o nosso corpo
vou dar só um exemplo aqui. Eu tenho aqui a televisão, o portátil, o telemóvel, né, o celular, como se diz no Brasil, e tenho o meu router de internet na sala. Mas o sinal está a chegar aqui onde eu estou. O controle remoto, o comando, ou seja, ligamos e desligamos a televisão e não conseguimos enxergar esse sinal que está a chegar através do wireless, até mesmo através do Bluetooth, através do comando para ligar e desligar a televisão. Não conseguimos ver. Tal qual funciona o nosso corpo também. Temos esse sinal, essa vibração. Deixa eu dar outro exemplo. Quando você se depara com uma pessoa e você sente uma boa vibração naquela pessoa, você sente, ai, nossa, que pessoa agradável, e às vezes ela nem sequer abriu a boca. Você consegue captar a energia daquela pessoa. E a mesma coisa acontece com a pessoa negativa, quando você passa por alguém e diz assim, nossa, que pessoa, que emoção negativa que aquela pessoa tem, não é emoção, é que pessoa negativa. E às vezes a pessoa nem sequer abriu a boca e você já sente aquela vibração, aquela corrente negativa, aquela coisa pesada. Então, aqui o Dr. Bradley Nelson, ele diz, quando experimentamos uma emoção, a primeira dela, o nosso corpo gera uma vibração emocional. Seja uma emoção positiva, seja uma emoção negativa. De seguida, começamos a sentir a emoção e quaisquer pensamentos e sensações físicas que o acompanham. Ou seja, quando você está muito nervoso, né? Você gerou ali um sentimento e de repente vai gerar uma emoção através daquele nervoso, daquela frustração ou até mesmo de uma situação de luto. O teu cérebro gerou, através de um pensamento, uma emoção. Em terceiro lugar, optamos por deixar a emoção passar e seguimos em frente depois de alguns segundos ou vários minutos. Esta última etapa é chamada de processamento. Deixa eu ver se é o próximo, não. Ok, de processamento. Onde é que eu estou aqui? E uma vez completo, avançamos para o sucesso através da experiência emocional, que não deverá causar-nos qualquer problema. Contudo, se a segunda e a terceira etapa forem interrompidas, a experiência emocional fica incompleta e a energia dessa emoção ficará provavelmente presa no nosso corpo. Eu, por muito tempo, tive a trabalhar na parte das massagens e uma das 2 ou 3 clientes que eu tinha, no momento que eu tocava o corpo, eu sentia sempre tenso uma determinada zona do corpo, seja no braço, na perna, e sentia aquela tensão, o músculo preso. E a medicina tradicional chinesa também consegue ver através dos pontos, né, dos canais que passam através do nosso corpo, que eles falam sobre o Qi, a energia vital. A gente consegue entender qual é o órgão que está afetado. E cada órgão representa uma emoção. E aqui o Dr. Bradley, ele deixa isso muito claro, que nós conseguimos saber qual é a emoção que está aprisionada no nosso corpo. Se você tem ali muitas dores na perna, é possível identificar. Só que, pronto, a linguagem do corpo fala isso com muito mais clareza. Nós conseguimos identificar qual é a emoção, qual é o sentimento que está preso, que você não conseguiu libertar, que você não conseguiu, ou seja, que você pulou a segunda e a terceira etapa, não deixou passar esse pensamento e ele acabou por se tornar uma emoção. E aqui, o consciente, não sei se vocês conseguem ver, às vezes
o que é que acontece? Muitas vezes o nosso consciente, vamos supor que eu tive um trauma na minha infância, mas eu consigo lembrar daquele trauma porque o meu pai ou a minha mãe falou para mim, olha, passaste por determinada situação na tua infância que te trouxe este trauma. Ou seja, a nível consciente, eu consigo lembrar. Mas isso nem sempre acontece. Uma criança que, pronto, ali na gestação, onde a mãe passou por situações adversas, até mesmo no ambiente familiar, e ela ficou com um certo trauma, por a mãe estar sempre triste, sempre a chorar, e ela captou todas aquelas emoções. A nível consciente, ela não vai conseguir chegar lá, mas a nível inconsciente já é possível trazer esta recordação. E o que é que o código da emoção fala? Trauma extremo bloqueiam anos das suas vidas e você não se lembra de quase nada. Permite-nos ignorar totalmente a mente consciente. Desta forma, podemos aceder à informação vital sobre emoções reprimidas ou aprisionadas que se encontram no inconsciente, quando até mesmo a dor física. Eu fiz esse teste em mim, que é o teste que ele aplica aqui. Quando falamos duas palavras, por exemplo, amor incondicional e a palavra ódio, o nosso corpo simplesmente ele inclina ou para frente ou para trás. E ele consegue nos dizer se temos realmente aquela emoção presa no nosso corpo. E eu consegui chegar através desse teste, porque eu apliquei em mim, apliquei em várias outras pessoas que apliquei em várias pessoas próximas. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Estou aqui a falar há tanto tempo e nem perguntei. Conseguem me ouvir quem está online? De repente caiu, mas consegui que voltasse. Então, eu consegui aplicar em mim e outras pessoas, e realmente o nosso corpo, a nossa mente inconsciente consegue buscar aquele trauma, aquela emoção que ficou presa, e por que aquela emoção está a nos causar dor física. E aqui eu coloquei aqui um apontamento. Sempre retemos uma emoção. Ficamos presos no meio do evento traumático que experimentamos. Portanto, ao invés de ultrapassar momentos de raiva ou um ataque temporário de tristeza ou depressão, ficamos com essa energia emocional negativa no corpo, potencialmente causando um estresse físico e emocional significativo. Ou seja, os chineses, a medicina tradicional chinesa, ela que tem mais de 1000 anos, 2000 anos, ela já conseguia identificar que emoção é esta. Ou seja, o fígado, excesso de raiva, os rins, preocupação excessiva, os pulmões, tristeza, frustração. Então, cada órgão do nosso corpo é representado através da medicina tradicional chinesa, através de uma emoção. Então, se os nossos órgãos são afetados, os nossos nervos, os nossos músculos não serão através de uma emoção? Eu deixo aqui a pergunta para vocês. E eu vou ler aqui um caso para que vocês compreendam o testemunho de uma pessoa que está aqui no livro. Deixa eu tentar abrir aqui. Página 28. Eu vou ler aqui o ressentimento de Neo. Nessa história, um professor canadiano partilha com uma situação difícil
Partilha como uma situação difícil resultou numa emoção aprisionada, que permaneceu consigo, gerando um impacto negativo na sua vida. E aqui ele diz: há uma série de anos atrás, quando dava aulas na escola, não tinha uma relação nada boa com a diretora. Discutíamos por qualquer razão, praticamente desde o primeiro dia. Ela era extremamente perversa, vingativa e reprimia-me de todas as formas possíveis. Ou seja, ele estava em um ambiente de trabalho onde existia invalidação. Ou seja, esta diretora era perversa, vingativa, reprimia esta pessoa. E lá atrás eu falei que nosso corpo é 80%, né? Mais ou menos 80%, 79% água. E o Masaru Emoto conseguiu provar que palavras negativas e palavras positivas, o efeito que traz no nosso corpo físico. E aqui ele diz: finalmente, no mês de janeiro desse ano letivo, resolvi afastar-me. Fui ter com o meu médico e pedi-lhe para me dar baixa por causa do estresse. Disse-me: descansa algum tempo para recuperar. Foi o que eu fiz durante cerca de 3 meses. E no final desse tempo, regressei à escola como alta médica, mas com a recomendação de não me deixar envolver no mesmo tipo de situação com aquela terrível diretora. Ainda assim, o que senti em relação a ela e a toda a situação não desaparecia. Tudo isso voltava frequentemente e eu não parava de pensar no mesmo, sentindo a pressão arterial subir e a raiva e o ressentimento a crescerem dentro de mim, por causa da forma como fora tratado, e por ela nunca ter sido alvo de qualquer medida disciplinar. Ou seja, se ele tinha ali a tensão alta, ele estava basicamente a tomar medicamento para a tensão alta. Né? Ele estava a tratar a consequência, que era a tensão alta. Ele não estava a tratar a causa, que foi uma emoção reprimida do tempo que ele esteve na escola. E aqui ele fala assim, que o ressentimento a crescerem dentro de mim, por causa da forma como fora tratado, e por ela nunca ter sido alvo de qualquer medida disciplinar. Mesmo tendo uma história de comportamentos sinistros, relativamente aos professores que discordavam da sua visão do cargo de diretora. Essa situação prosseguiu durante mais de 2 anos. Eu não conseguia dormir à noite, porque me sentia bastante embaixo devido a todos os meus sentimentos negativos. Enquanto estávamos de visita ao sul da Califórnia, fui visitar o Dr. Bradley Nelson, na sua clínica, e ele me libertou desse ressentimento. E a verdade é que, ao fazê-lo, eu senti realmente algo a deixar-me. A partir daí, muito embora continue a não gostar da diretora, já não tenho sentimentos negativos, a tensão alta, a raiva e o ressentimento que me dominavam. E foi assim que o meu bloqueio emocional desapareceu, graças aos princípios e ao código da emoção. Ou seja, aqui o Dr. Nelson ele explica, ele faz o teste a nível muscular com palavras. Aqui dentro há uma tabela onde ele explica todos os sentimentos, as perguntas que conseguimos fazer para o nosso inconsciente. Há também vídeos dele no YouTube, onde ele aplica né, o código da emoção. E aqui tem a tabela. Vocês conseguem ver? E aqui fala, por exemplo, na linha 1, coração ou intestino. Representa abandono, traição, desamparo, perda, falta de amor. Esforço não reconhecido, mágoa, insegurança, euforia, vulnerabilidade. E depois aqui ele fala do fígado, do pulmão, ou seja, é uma tabela grande que está no Day Emotion Code, é registrado. E quem quiser ir à procura. Mas isso aqui também abriu muito a minha mente relativamente às dores. Vamos passar mais à frente.
O que é que essas emoções podem causar? Leva-nos a fazer suposições erradas, reagir por aqui, reagir de forma exagerada a comentários inocentes, ou seja, você encontra uma pessoa na rua e a pessoa simplesmente faz ali um comentário inocente e você leva aquilo para o lado negativo e acaba por discutir com aquela pessoa e começa a falar tudo e mais alguma coisa para aquela pessoa. Mas no teu consciente você não consegue entender que você possui ali uma emoção reprimida, uma emoção aprisionada de algo que aconteceu há alguns anos atrás. Interpretar mal um comportamento. Essas emoções também podem originar depressão e ansiedade. Esses são os estragos causados pelas emoções aprisionadas. Pode também interferir na saúde física, causando dores, fadiga e doença. Ou seja, o Dr. Nelson também, com toda a pesquisa, com toda a sua medicina clínica, ele consegue também identificar que as emoções que não foram bem resolvidas também podem causar dores, fadiga e algum outro tipo de doença. No entanto, por muito grande que possa ser o sofrimento, a energia invisível, é aquela energia que nós não conseguimos ver, mas através dos nossos pensamentos estamos a gerar. A energia invisível das emoções aprisionadas não será diagnosticada pela medicina convencional, mesmo que seja o fator responsável pelas dificuldades físicas e emocionais. Ou seja, a medicina convencional não consegue diagnosticar essas emoções presas. E essas emoções presas, que são a causa, vai trazer a consequência, por muitas das vezes, causando dores físicas e doenças a nível emocional. Há aquele velho ditado, né? O tempo cura todas as feridas. E aqui eu escrevi, talvez não. Isso não é necessariamente verdade. Eu fui fazer uma pesquisa, se calhar vocês não vão conseguir ver. Pessoas com fibromialgia no mundo. 90% dos casos ocorrem entre mulheres. E agora vou entrar na melhor parte, que é a parte da linguagem do corpo. Esse transtorno atinge 37% da população no Brasil e 5% a nível mundial. Como é que a nossa mente processa? Talvez pense que ultrapassou esta dor emocional, ou seja, por muitas das vezes você chega até teu médico e diz assim: eu tenho muitas dores, pronto, tá ali o diagnóstico. Só que você não consegue recordar, ou seja, a tua mente não consegue processar e dizer a ti, será que você já conseguiu ultrapassar toda esta dor emocional, até mesmo do luto, um luto que não foi feito, do abandono, de uma rejeição, de um casamento que você está ali num relacionamento frustrada, num relacionamento onde você está a sofrer todos os dias a invalidação por parte do companheiro, até mesmo da companheira. No teu trabalho, onde você está num ambiente que não é aquela profissão que você quer, mas os teus pais disseram, não, você tem que seguir a carreira tal. E será que você realmente está lá? Poderá parecer que deitou tudo para trás das costas, ou seja, o teu consciente acha que aquele acontecimento já passou. E na realidade, está lá tudo gravado na tua memória celular. E até eu coloquei aqui embaixo, pode estar no emprego que não gosta e sente-se frustrado. Há muitas pessoas que têm tendinite
e estão ali naquele emprego durante anos, a sofrer de dores, a pôr baixa, aí depois regressa, aí vem as dores novamente, mas ela não perguntou para o inconsciente se realmente era o emprego, se realmente era aquilo que ela queria para a vida dela. Ela não conseguiu ali ter uma visão ampla, que o mundo existe infinitas possibilidades, ou seja, não é aquele, há outras possibilidades. Você tem que estar no emprego, você tem que estar na profissão que realmente te traga prazer e não simplesmente com o único objetivo que é pagar as tuas contas. Onde está alojada esta emoção? Eu coloquei aqui, dependerá do tipo da emoção. É possível localizá-las com o código da emoção e também conseguimos através da dor, ou seja, através da dor, dependendo da parte do nosso corpo, e a linguagem do corpo da doutora Cristina Cairo, é possível identificar que tipo de emoção é esta. E o que é a linguagem do corpo? Que eu acho que essa é a melhor parte toda. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentar aqui também um dos livros que salvou praticamente da fibromialgia, das dores constantes, que é a doutora Cristina Cairo. Ela tem outros livros, mas esse aqui é o 1, ao 2 e ao 3. Também tem A Cura pelo Amor. E aqui ela diz: aprenda a ouvir o teu corpo para uma vida saudável. E o que é que eu tenho visto nos grupos de fibromialgia? Que há muitas pessoas que se queixam de muitas dores nas pernas, que se queixam de cãibra, que se queixam de muitas dores na zona do pescoço, muita enxaqueca. É muita dor, é muita dor, é muita dor. E foge completamente fora daqueles pontos que supostamente são os pontos da fibromialgia. E aqui diz: da cabeça aos pés tudo foi estudado, comprovando que cada parte do nosso corpo tem uma linguagem a ser entendida. A doutora Cristina Cairo, ela é psicóloga, tem uma clínica de psicanálise aí no Brasil, ela dá palestras no mundo, também já esteve aqui em Portugal a palestrar. E o que é que ela fala sobre a fibromialgia? Para mim foi muito difícil entender isto, mas aos poucos foram caindo fichas e realmente hoje faz muito sentido para mim. E eu vou ler para vocês. Ou seja, a fibromialgia segundo a linguagem do corpo. Acontece em pessoas que carregam o mundo nas costas, ou seja, os problemas dos familiares e do trabalho como um fardo pesado. Podemos comparar esse fato com uma academia de ginástica, que é o ginásio aqui em Portugal. Por exemplo, se fores uma pessoa sedentária sem condicionamento físico há muito tempo e resolves treinar-te numa academia, confiando no instrutor, mas ele sobrecarrega-te com muitos exercícios ou com muitas anilhas, ou seja, peso, na sala de musculação. Ou seja, é o teu primeiro dia e você já está ali a trabalhar os teus músculos todos. Com certeza que os teus músculos não suportarão e a dor será forte e aguda, igual a dor da fibromialgia. Psiquicamente, foi interrompido. Psiquicamente, o nosso cérebro está conectado em todas as partes do nosso corpo, desde a mais ínfima célula até o maior órgão. Os nossos pensamentos e sentimentos influenciam a nossa saúde, porque ela nada mais é do que o reflexo da nossa mente. Então, ela, fala aqui da fibromialgia, segundo a linguagem do corpo, segundo os vários atendimentos dela em clínica. E aqui ela aconselha:
Para curar essas dores musculares e tornar-te uma pessoa mais feliz, é importante aceitares que o mundo é uma escola e que somos eternos estudantes. Não existe mestres que não falem, pois até eles, no seu grau de evolução, estão a experimentar o novo. Acho que já deu uma hora, por isso que o Facebook tem bloqueado. O novo traz sempre uma nova lição e jamais devemos sentir-nos inseguros quando não soubermos como agir. E não devemos também plantar na mente das pessoas que somos seres perfeitos e rigidamente acolhedores, pois elas cobrarão de nós a perfeição. Ou seja, aqui ela diz que a pessoa com fibromialgia está sempre a servir todo mundo, essa pessoa não descansa, é sempre os outros em primeiro lugar. Se tens esse problema na tua vida, fica a saber que existirá sempre uma saída se te permitires serenamente, ou seja, meditar para receberes a força e a intuição que te abrirá os olhos. Os medos escondidos fazem-te agir como se todos dependessem de ti. Mas, na verdade, é a tua carência afetiva que te faz segurar as pessoas nesse controle imaginário. Na realidade, ninguém precisa assim tanto de ti. O mundo gira mesmo sem ti e as responsabilidades de cada um estão de acordo com a dor que eles sentem nas nossas vidas e não porque tu o cobras. E para concluirmos, né? Estamos mesmo a acabar aqui. Eu peguei só algumas das doenças que eu tenho visto muitas queixas. Ou seja, as pessoas que sentem muitas dores de cabeça. A razão. São pessoas que elas são muito rígidas, pessoas que estão acima delas. Elas não aceitam tudo o que a outra pessoa fala. Então ou seja, tem ali a briga da razão sempre. As pernas. Teus caminhos podem não estar corretos. Ou estar a ser bloqueado por alguém ou por uma situação complicada. Ou seja, se você sente muitas dores nas tuas pernas, segundo a linguagem do corpo, você não está no caminho certo. Ou então alguém que está a te impedir de seguir o teu caminho. Cãibras. A pessoa tem medo de perder a sua liberdade ou na sua própria vida devido ao convívio com pessoas dominantes ou chantagistas. Alergia. Há muitas pessoas que têm comichão, que têm urticária, que têm aquilo tudo. E faz ali muita... Ou seja, foi diagnosticado com fibromialgia, mas ela fala, mas eu tô com comichão, será da fibro? E é isso que eu vou falar aqui segundo a linguagem do corpo. Pessoas irritáveis com comportamento alheio. A pessoa não suporta mais conviver com pessoas difíceis. Ou seja, será que há alguma pessoa difícil no teu ambiente familiar, no teu ambiente profissional? Os rins. A segurança, proteção, a estabilidade financeira, conforto. Nevralgia, que era as dores que eu tinha na minha perna do lado direito. A pessoa sente-se irada contra a autoridade e contra a sua dependência. Tem vontade de desobedecer e não pode. Isso acontece muito em pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. E já estão ali há muitos anos e não conseguem ganhar independência. Ela é completamente dependente da outra pessoa. Seja a nível financeiro, emocional. E ela tem vontade de desobedecer, ela tem vontade de... mas não pode fazê-lo. Então, vai somatizar nas pernas. Nas pernas, através da nevralgia, pode ser não só nas pernas, como pode ser em outra parte do corpo também. E é isto que eu gostaria, que eu quis trazer para vocês, e tem aqui uma frase. Passe sempre pela vida como se tivesse algo novo a aprender. Eu espero que vocês tenham gostado desta live. Vou deixar disponível aqui no Facebook e possivelmente coloque no YouTube. Para que vocês compreendam que nem sempre
É, o médico diz ali, não há cura. Eu sou prova viva que realmente há cura. E eu tenho conhecido pessoas que, sim, que a fibromialgia tem cura. Vamos pesquisar mais, vamos ler mais, vamos procurar tratamento a nível psicológico, a nível de psicanálise, fazer meditação, fazer acupuntura, exercício físico, tudo isso vai ativar a nossa farmácia que está aqui. E vocês vão perceber que realmente as dores ou vão desaparecer na totalidade ou vão diminuir. Mas temos que ativar a nossa farmácia que está aqui. Eu agradeço a cada um de vocês. Obrigada por o tempo que tiveram aqui. Não costumo fazer lives através do Facebook, mas como eu coloquei, pronto, tenho visto os grupos no Facebook, eu vou deixar disponibilizado aqui e vou tentar pôr também no Instagram. E eu desejo uma boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigada.